Pai, eu quero orar, Senhor, pela vida do Digo, Senhor, que essa palavra, Senhor, possa falar ao nosso coração, que o Senhor encha ele de espírito de ousadia, que o Senhor ajude ele, Senhor, a lembrar aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar. Senhor, abençoa essas pessoas. Eu oro, Senhor, para que a mente delas esteja cativa ao Teu Espírito Santo e nada, Senhor, e nem ninguém as distraia, Senhor, para que elas não percam aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar. Em nome de Jesus, amém. Amém, galera. Boa noite. Aê, tem alguém? Passear. 2. Espero que vocês tenham sido cheios. Porque não tem coisa melhor, gente. Sabe, não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós vivemos uma liberdade no espírito aqui no Brasil, que é privilégio nosso. Que é um privilégio nosso, que outras nações lá fora não têm esse privilégio. E todos que eu já ouvi, né, alguns pregadores falando a respeito da igreja perseguida, assim como a Jaque falou em algum momento aqui. A maior dificuldade deles aqui no Brasil é essa liberdade que nós temos. Porque essa liberdade que nós temos, ela nos prende aqui. Essa liberdade que nós temos, ela impede com que a gente veja mais do Senhor. Ela impede que a gente saia daqui de dentro da igreja onde nós estamos agora, e lá fora, no nosso dia a dia, a gente expresse o que nós sentimos aqui dentro. Então, que esse destravar que nós tivemos, esse enchimento que nós tivemos aqui, nos fortaleça e nos leve a esse lugar, na nossa semana. Não só no sábado e no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta. Como diz aquela música que nós cantamos, não hoje, né? Todo domingo a gente tem cantado, tanto nos dias bons quanto nos dias maus. Amém? Quem estava no retiro no final de semana? A galera aí, ó. Gente, como foi para vocês esse retiro? Foi massa? Cara, eu quero... Quantos daqui foram na trilha? Praticamente todos foram na trilha na quinta noite, né? Como é que foi para vocês? O Eric não foi, o Eric foi dormir. Foi legal? Bem rapidinho, quero 2 aí que fale sobre a trilha. Ana Clara, como foi a trilha para você? Tadinha, Ana Clara. Tudo bem, Ana. Ana Clara desmaiou na trilha noturna. Mas então, cara, foi muito massa a trilha. Para os que não foram, nós fizemos uma trilha no acampamento. E nós levamos 1 hora para fazer a trilha. E estava super escuro. Era meia-noite, sem lanterna, sem nada. No total breu. Foi muito legal. E daí na sexta nós fizemos ela com lanternas. Levamos 5 minutos. Gente, e é mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Mais ou menos não, é bem sobre isso que eu quero falar. Falei para a Jaque, falei bem assim, amor, acho que esse final de semana eu vou... Não, a gente está na série falando sobre o livro de João. Falei bem assim, eu não vou falar sobre João, né, porque quero falar sobre o final de semana lá e tal. Mas eu vou ler 1 João.
o livro do mesmo cara. Então eu quero que você abra comigo ali 1 João, capítulo 1. Vai ter no telão lá também. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz. Eu ouvi uma frase essa semana, assim, bem curtinha. A sombra de Deus é luz. Cara, se em Deus não tem trevas, não há trevas em Deus, a sombra dele é luz. Porque imagina comigo, eu quero ler um outro versículo mais para frente, mas assim, se Deus é luz, então nele não há maldade, não há pecado, não há mentira, não há promiscuidade, não há todas essas coisas nada ruim que tem por aí, porque ele é luz. E na luz essas coisas não subsistem, não tem como essas coisas estarem no meio da luz. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Nós vamos usar muito a Bíblia hoje, então prepare os dedinhos aí para folhar, para quem trouxe a Bíblia analógica, ou para pesquisar quem trouxe a digital. Atos capítulo 5, versículo 15, diz assim: de modo que levavam os enfermos para as ruas. Eu quero... Gabriel, vem aqui. Eric e o Luiz Felipe. Vem cá. Eu quero que vocês três podem sentar no primeiro degrau aqui. Senta no segundo, então, grandão. Vamos fazer uma ilustração básica aqui. Atos capítulo 5, ele vai falar sobre a sombra de Pedro. Diz lá que a sombra de Pedro curava. Então vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 15. De modo que levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em leitos e em macas. Os três doentes aqui, que não estão, em nome de Jesus, amém? Não estão doentes, estão só ilustrando, gente. Sai em nome de Jesus, sua dor de cabeça. É assim que funciona, a gente tem que ter fé. Leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então imagine, vem comigo, imagine Pedro entrando na cidade e a galera de doente lá, acamada e tudo mais, sentado na beira da rua da cidade, esperando que Pedro passasse, para que a sombra de Pedro curasse eles. Imagina a cena, está lá Pedro, bonito, formoso, andando com os outros discípulos. Vamos pegar mais outros discípulos, vem aqui Felipe, Pedro, vem cá. Só me acompanha. Não, eu sou o Pedro. Você é Pedro aqui, mas agora você não é Pedro. Você é o segundo Pedro. Entendeu, né? Então vamos lá. Imagine comigo, Pedro e os discípulos entrando na cidade, vamos lá. E a galera sentada ao redor aqui, para que a sombra de Pedro, em mim aqui, ó, mais para cá, ele está tentando acertar a luz aqui, para fazer sombra nos piá ali. Mas, tá bom, eu vi mais para cá, não vai dar sombra. Tá bem doente isso aqui. Pô, devia ter pego o Eliane, tava mal hoje.
Então imagine Pedro passando na rua com os discípulos, e a galera esperando que a sombra de Pedro curasse eles. Vem comigo já, vamos lá. Então imagine, né, os discípulos, interpretar bacana aqui, né? Pedro não andava sozinho, andava com os discípulos dele, com os outros apóstolos. Obrigado, pessoal, pode sentar lá. Então, agora pense comigo, a galera sentada lá esperando isso. E a palavra diz assim, né? Lá no versículo 16. Também das cidades vizinhas, das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, levando enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Cara, imagina na cena da galera esperando que só a sombra, não era nem eles tocarem em Pedro. Eles não queriam que tocassem, não queriam tocar em Pedro, até porque ele estava acamado, né? Até chegar em Pedro lá não conseguia. Mas imagina a cena. Mas por que a sombra de Pedro curava? Lembra que a sombra de Deus é luz? Imagine como Pedro andava. Você acha que Pedro andava na escuridão? Andava em mentira, andava em pecados, Pedro andava, sei lá, podem sentar, gente, obrigado. Estão curados, levanta e anda. Então imaginem que Pedro, ele andava na luz. Pedro andava na luz, por isso que a sombra dele curava. E a palavra também diz que o Senhor usa qualquer um que esteja disposto e que esteja apto, né? Não basta apenas eu querer, mas estar com a minha vida toda arrebentada. Às vezes, né? Deus usou a mula para falar com o balão, com o cara lá, né? Foi com o balão, né? Os caras bons de Bíblia aí. Pedro, foi, né? Ó, meu professor lá atrás. Deus usou a mula, mas assim, nós precisamos estar aptos. Nós precisamos estar andando na luz. Atos capítulo 19, versículo 11. Deus usa qualquer um que esteja apto e se deixe ser usado. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Marcos 5, capítulo 5, versículo 28. A mulher lá, dizia a ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-lhe-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Então, nós só precisamos estar na luz. Nós só precisamos estar na luz. A luz precisa estar no alto, posição de destaque. Não que nós precisamos, que eu preciso ser o cara. Vem comigo que a gente faz a piadinha. Tem uma piadinha interna da mídia lá, cola comigo que você passa de ano, né? Mas não é nesse sentido de eu me vangloriar. Mas a luz, Cristo, ela precisa brilhar. Ela precisa estar no alto. Porque, cara, como é que eu vou colocar uma lâmpada embaixo de uma mesa para clarear até a casa? Se nós colocássemos toda essa iluminação para baixo, não ia resolver de nada. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Então a luz é para que eu ilumine o Robertson, para que eu ilumine o Elian, para que eu ilumine o Bruno, para que eu ilumine os meus colegas do trabalho lá fora, para que eu ilumine a minha família. A luz é para isso. A luz não é para eu ficar guardado comigo, vou esconder a luz para mim, é minha. Quando nós estamos na luz, a luz nos expõe. Ela nos expõe. Porque quando eu estou sobre a luz, as pessoas estão me vendo. Quando eu estou na escuridão, a galera não me vê. Porque a escuridão me esconde. Ela me esconde dos olhos dos outros. Mas ela me esconde porque o pecado nos engana. A escuridão ela nos engana. A escuridão é a ausência de luz. Isso é escuridão. Você pensa que está, sei lá, um pecado lá fora. Você está bebendo. Você pensa que a bebida é algo prazeroso. Você enche o caneco. Eu antes de vir para o Senhor, eu era um baita de um alcoólatra. Essa é a verdade. Saía na sexta, voltava no domingo. Essa era a minha realidade. Era uma falsa sensação de que era bom, de que eu estava feliz, de que aquilo me preenchia. Quando na verdade não é isso. É uma escuridão que nos engana. Ela quer passar para nós que nós estamos bem. Não, você está bem, você não precisa dos outros. Não, você sozinho consegue. Cara, vai na tua fé. Na tua fé na bebida. Na tua fé nos teus amigos. A escuridão faz isso com a gente. Ela nos engana. João 1,6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como eu falei, então, andar na luz é andar exposto. As pessoas te veem. Efésios 5:8 também diz assim: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Então, quando nós andamos debaixo da luz, quando nós ali no 7, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Quando nós andamos nessa luz, nós andamos debaixo de glória, da glória do Senhor, da onipotência dEle, da onipresença dEle, debaixo da santidade dEle, debaixo da graça. Não há trevas, não há esconderijo, nada dessas coisas, esconderijo, nem pecado, nem nada disso vai nos afastar do Senhor, porque nós estamos debaixo da graça dEle. A luz nos leva para esse lugar no Senhor. E se nós temos áreas escondidas na nossa vida, pecados não confessados, não temos comunhão com Deus. E aqui é um ponto bem legal, porque nós falamos muito que nós precisamos ter uma comunhão vertical com o Senhor. E nós precisamos, correto? Precisamos de uma comunhão. Mas o nível de comunhão que nós temos no horizontal vai determinar o nível de comunhão que nós temos na vertical. Se nós temos uma comunhão horizontal, sadia, onde eu consigo colocar para as outras pessoas aquilo que o Senhor tem ministrado em mim,
onde eu consigo a minha visão do Senhor para as pessoas, que é uma comunhão horizontal sadia, vai mostrar que eu tenho uma comunhão vertical com o Senhor, sadia. Não basta apenas nós termos amigos na horizontal, amigos que nos levam para qualquer outro lugar, menos para o caminho do Senhor. Então, é algo que nós temos buscado na nossa casa, criar um ambiente na horizontal, onde a presença do Senhor seja estabelecida, onde não apenas seja conversa jogada fora, onde somente, assuntos aleatórios. Precisamos tratar de assuntos aleatórios, precisamos falar dessas coisas, mas isso não é o essencial. O essencial é nós falarmos do Senhor no horizontal. Precisamos expor o Senhor para as pessoas. Porque quando nós fazemos isso no horizontal, mostra que nós temos um vertical verdadeiro com o Senhor. Significa que o nosso vertical está fluindo. Porque é fácil nós falar que eu faço meu devocional, eu oro, eu leio a palavra. Mas se nós não expormos isso no horizontal, do que adianta? É como se eu me trancasse no meu quarto, ficasse lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, trancado, falando com o Senhor, mas eu não dou fruto, não frutifico. As pessoas não sabem desse amor que eu tenho pelo Senhor, as pessoas não sabem desse anseio que eu tenho pela vinda dEle. E se eu não faço isso, se eu não manifesto isso no meu horizontal, eu estou tardando a volta do Senhor. Porque a palavra também diz que quando toda a terra for alcançada, aí sim o Senhor voltará. Eu estava ouvindo hoje o podcast do Douglas Gonçalves com a Ariadna. Que vergonha me deu, gente. Cara, ela contou uns testemunhos. Para quem não viu, eu aconselho você a ver esse podcast. Ela contou uma história de um senhor de 93 anos, que durante 26 anos ele foi torturado. 26 anos preso e torturado, porque ele não negava a fé dele em Cristo. 26 anos. Um senhor de 93 anos. E ela disse que estava numa sala com outras pessoas, e esse senhor de 93 anos, ele entra na sala. E ela falou que quando ele entra na sala, a presença de Deus, do Senhor, era densa com ele. Ele em momento algum falou sobre a tortura dele. Momento algum. Ele só falou sobre o Evangelho. Depois, numa conversa extra, alguns missionários perguntaram para ele sobre a tortura. Então, sabe, como eu falei no início, países onde as pessoas são perseguidas pelo nome de Cristo. E ele não negou a fé dele. Então, essa comunhão vertical, eu acredito que esse Senhor estendia no horizontal para quem torturava, mesmo que estivesse sendo torturado. Ele vivia na luz em meio às trevas. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos,
e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Naquela época havia uma cultura que dizia mais ou menos assim, que a pessoa ela chegaria num certo nível onde ela não erraria mais. E então, para ela, os pecados não se tornariam mais pecado. Não era pecado, ela não pecaria mais. Tem um nome para isso, né, Pedrão? Eu li lá, eu pensei que você sabia. Eu não anotei o nome do negócio aqui. Mas, enfim, como se ela não pecasse. Tipo assim, ela pecaria, ela mentiria, ela, sei lá, trairia. Mas para ela não era pecado. Então, tipo assim, eu não peco. Não estou pecando. Cara, aqui diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Porque nós somos pecadores. Nós somos, como a Jaque falou aqui, nós cantamos no momento da nossa adoração. Sinto muito, mas é o momento onde nós mais pecamos. Porque nós falamos da boca para fora, nós proferimos palavra que o Senhor é tudo para nós. Mas daí na segunda-feira, na terça-feira, nós esquecemos dele. É como se fôssemos cegos guiando os cegos. Não sei se vocês, durante a trilha na quinta-feira, que foi às cegas, a gente foi brincando, dando risada, cantando musiquinha e tudo mais. Foi divertido, não foi? Mas vocês pararam para pensar que nós estávamos como cegos guiando os cegos? Porque o primeiro lá na frente gritava, ó o troco! O último lá já ia assim, ó. Já ia se abaixando. Agora vira! Primeiro, tinha 40 caboclos. Imagine 40 aqui, ó. 10, 20, 30. É isso aqui, ó, uma fila desse tamanho aqui, ó. O primeiro lá gritava, vira para a direita. O último lá já virava. Abaixa o galho, abaixava. Daí ninguém mais falava para erguer. Andava uns 15 minutos assim, ó. Dá para erguer? Dá para erguer? Dá para erguer? Cego guiando cego. Eu quero... Peguei só aqui, agora vou pegar a menina. Vamos? Ana Clara. A Jaque vai me ajudar nessa. Sabe, quando nós estamos fora da luz, quando nós estamos fora do Senhor, nós estamos vivendo na escuridão. E quando nós vivemos na escuridão, nós vivemos assim, ó, como se nós estivéssemos com os nossos olhos atados. E nós achamos que nós sabemos onde nós estamos pisando. Eu lembro que nós fizemos a trilha na quinta e depois na sexta de novo com lanternas e de verdade aquelas raízes que eram enormes, que nós escorregávamos. Cara, dava vergonha do escândalo que nós fazíamos, de verdade. Os buracos. Olha o buraco! Cara, não tinha nada. Por quê? Porque nós estávamos cegos.
Então aqui nós montamos um cenário bem legal para as duas irmãzinhas. Vamos fazer como na quinta-feira. Dá a mãozinha aqui, Pami. Dá a mãozinha, Ana. Isso. Agora, Pami, você está praticamente no meio do altar, aqui na frente. Eu quero que você leve a Ana Clara lá perto da cozinha. Faz favor. Sentido cozinha, você não vai precisar ir até lá. Beleza? Não pode arrastar os obstáculos. Não. Sabe, Jesus ama. Ajuda a tua amiga aí, né? Sabe, quando nós estamos na escuridão, nós estamos assim, ó. Um cego guiando o outro. Nós damos risada olhando de fora, porque nós estamos na luz. Mas para a galera que está lá fora, talvez a galera que está aqui na frente, aqui no circo, esteja como elas assim, ó, vivendo no meio da escuridão, com os olhos atados, sem saber para onde estão indo. Deu, obrigado, Pami. Fica assim ainda. Fica aí. Mas sabe que nós estamos, quando a gente está no mundo, nós estamos assim, ó, com os olhos vendados, sem enxergar nada ao nosso redor, tropicando naquilo que talvez não é tão grande, mas nós fazemos gigantes. Mas aí vem uma irmãzinha, veio uma irmãzinha que é crente, se converteu, conhece o Senhor, ama o Senhor, e ela anda na luz. Ela tem os seus olhos não estão atados. Então ela conhece duas amigas dela da escola. E um dia ela resolve falar do Senhor para elas. Sabe, eu vou abrir um parênteses aqui. Domingo atrasado, eu estava no Glórias fazendo café à noite. E a Carmen chegou com o Davi. É Davi o nome do mais novo, né? Chegou com o Davi. E o Davi ficou sentadinho lá naquelas banquetas lá. Ansioso. Daí a Carmen veio para mim assim: meu Deus, eu já vim no culto de manhã, mas o Davi me fez vir no culto à noite. Ué, mas por quê? Porque ele convidou uma amiga da escola para vir no culto. E ele ficou lá, desde o momento que ele chegou até o culto acabar, naquelas banquetas lá. Porque ele estava sendo luz. Não sei a idade dele, mas deve 7 anos talvez. Voltamos. Então a Mi conhece as duas amigas dela, e ela vai falar do Senhor para elas. Então ela vai lá e vai falar do Senhor para elas, porque ela não tem essas vendas nos olhos dela. Já não vai mais ser um cego guiando cegos. Mas sim uma pessoa que conhece o Senhor, que anda na luz, que tem a sua vida transformada, que tem buscado Ele, que tem feito da sua comunhão vertical uma comunhão horizontal verdadeira. E ela vai trazer essas pessoas para a luz. Então todos aqueles obstáculos que elas tinham no começo, onde elas não estavam enxergando nada, já não são mais nada para elas.
Assim como para nós, na sexta-feira, quando nós fizemos aquela trilha com as lanternas, parecia uma bobagem o que nós fizemos na quinta. 1 hora para fazer o que nós fizemos em 5 minutos. Obrigado, gente. Pode sentar. Mas quando nós conseguimos andar nas luzes assim? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa comunhão horizontal, ela serve para isso também, para estreitar relacionamentos, para nos aproximar mais do Senhor. É claro, se você tem um pecadão, aqueles bem cabeludão lá, não vai para qualquer um não, vem para nós. Vem para a liderança, vem para os pastores. Mas, sabe, se deixe ser tirado as vendas dos teus olhos. Venha para a luz. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Veja bem como vocês andam. Veja bem quem são os seus amigos. Veja bem para onde essas amizades estão te levando. Veja bem se essas pessoas estão te aproximando do Senhor. Parece ser careta. Parece. Para muitos é careta. Para muitos é careta. Mas quando nós falamos do Senhor, tem algo muito maior guardado para nós. E talvez nós vivamos aqui como aquele cara que ficou 26 anos da vida dele. 26 anos preso e sendo torturado. Aí tem uma cena desse mesmo cara que eles fizeram um buraco no chão, um por um. Colocaram ele lá dentro, de joelhos. Ele ficou 6 meses nessa posição. Davam comida regularmente para ele, só para manter ele vivo, comida e água. Tiravam as fezes dele só quando os guardas não aguentavam com o cheiro. 6 meses. Para não, né, como se não fosse suficiente, chamaram o filho dele que ele não via há 20 anos. Porque quando prenderam o filho dele, o filho dele era pequenininho. Ele não lembrava do pai, o pai não lembrava dele. Chamaram o filho dele, só para o filho dele ver o que era servir a Cristo. Se valia realmente a pena. Então ele vê o pai naquela situação. Pai, fala o que eles querem ouvir. Depois você se conserta com Deus. Aí o pai não reconhece o filho. E dá uma resposta para o filho. Hoje é uma canção conhecida. Mas ele diz assim, que porque ele vive. Tô ruim para cantar, hein? E nem é essa a música. É essa aí mesmo. Não lembro dela. Qual que é, Ana? Você que lembra? Rude Cruz. É a Rude Cruz lá. Não vou lembrar da frase inteira. E por conta dessa resposta, ele ganhou.
mais 6 anos de prisão. Sabe, parece careta, mas aquele que foi preso no madeiro, que foi pregado no madeiro, aquele que teve seu corpo transpassado por uma lança, aquele que levou açoites, que rasgava sua carne. Eu estava lendo alguns dias atrás que alguns médicos e cientistas estavam estudando a morte de Cristo e falaram que a morte de Cristo foi por falência múltipla dos órgãos, porque de tanto que eles batiam nele, as suas costelas, além da sua carne ser arrancada, as suas costelas elas foram todas quebradas, suas costelas perfuravam os seus órgãos. Fora isso, todo o sangue que ele perdeu. Ainda assim, lembrando que ele apanhou tudo isso antes de carregar a cruz dele, que eu acredito ser bem maior do que essa aqui, muito mais pesada que essa. Carregou por todo o caminho, foi pregado naquela cruz. E mesmo na cruz, pregado, ele conseguiu fazer com que o outro ladrão que estava na outra cruz do lado fosse salvo. Esse é o amor que o Senhor tem por nós. É essa luz que nós precisamos levar para os outros. Nós vivemos num mundo ruim. Talvez você pense assim, mas você não sabe como que é no meu colégio, você não sabe como que é no meu trabalho. Não sei mesmo. A galera sabe aqui que eu curto um rap. E tem uma música do Estratagema de Deus que se chama A Graça da Garça. Sabe qual que é a graça da garça? Alguém já viu alguma garça suja? Quem já viu garça suja aqui? Sempre branquinha. E aonde que ela anda? Na lama. A música é A Arte de Viver em Meia Lama Sem Sujar as Vestes. Sabe, nós precisamos aprender essa arte. Porque assim, ó, eu vou dar uma triste notícia para vocês. Nós não vamos achar um lugar onde nós não seremos o patinho feio da história, onde nós não seremos amados o tempo todo, onde as pessoas não nos amarão o tempo todo, a não ser que você vive isolado no teu quarto. Você vai ser julgado pelo Deus que você serve. Você vai ser questionado pela tua fé. Você vai ser questionado pelas vezes que alguém fala mal de você e você tratar aquela pessoa com amor. Porque teve um outro caso que a Sarah Ediano contou, de um cara que por várias horas 2 homens torturavam ele. Cada pergunta que ele falava, que ele não negava a Cristo, eles por algumas horas eles faziam sequência de joelhadas na boca dele, e ele era proibido de cuspir o sangue e os dentes que lhe eram quebrados. Ele desmaiava, voltava, desmaiava, voltava. Em um certo momento ele falava assim: Senhor, meu corpo não aguenta, eu não aguento mais. E Jesus falou para ele bem assim: cara, eu aguentei por você, eu morri por você. Mas sabe por quê? Porque eu amava aqueles que faziam aquilo comigo. E eu quero derramar sobre você este mesmo amor por aqueles que te maltratam. Então ele acorda de um desses desmaios, e um dos guardas vem para ele para mais uma sessão, e ele olha para o guarda com um amor que ele diz que não era dele, aquele amor. E o guarda fala para ele assim: cara, para de me olhar desse jeito, porque eu não suporto esse amor que você olha por mim. Ele se ajoelhou e falou bem assim: eu quero conhecer esse teu Deus. Então não é sobre nós.
estamos de passagem. Essa é a verdade. Estamos de passagem. A hora que o Senhor quiser nos levar vai ser para a glória dEle. Mas enquanto nós estivermos aqui, eu convido você a fazer parte disso. Convido você a ser luz lá fora. Convido você a não se contaminar com as coisas deste mundo. Eu convido você a não fazer o que os outros fazem, porque todo mundo faz, porque é legal. Convido você a ser mais um sofredor. Nós estamos cauterizados nesse mundo a não sofrer. Qualquer dor de cabeça, dá-lhe remédio. Não queremos, essa é a verdade, nós não queremos sofrer. Então, quando nós somos perseguidos, quando alguém fala alguma coisa de nós, quando alguém nos critica, já ficamos dodóizinho. Então, queria que vocês ficassem de pé. Eu quero convidar vocês a nessa noite assim como a Jaque fez aqui no finalzinho do louvor, quero convidar vocês a se posicionarem. Não vai ser nós aqui que vamos fazer isso por vocês. Quero que vocês se posicionem. Talvez seja duro para alguns, mas a se desprenderem das coisas dessa terra. Sabe, eu amo meu sofá, amo minha cama, de verdade. Elian estava lá em casa hoje, viu? À tarde nós se jogamos no sofá lá e já era. Eu amo esses momentos. Mas assim, tem coisa muito mais profunda do que isso. Não sei vocês, mas eu quero algo mais profundo no Senhor. Eu quero um desgastar da minha vida. Eu quero um alargar de estacas. Nós somos jovens, gente. Nós temos a vida inteira pela frente. No mínimo, cada um aqui conhece, deve ter umas 50 pessoas mais próximas. Imagine você com essas 50 pessoas e cada uma dessas com mais 50. São Bento ia ser pouco para nós, para o Senhor. Tudo que nós fazemos aqui, não fazemos para encher o refúgio de pessoas. O convite não é para que você encha essa igreja, mas para que você se encha, para encher outros lá fora, para que você seja luz, para tirar os outros da escuridão, que você possa ser exposto lá fora, mas exposto para mostrar a tua luz para eles. Então eu quero que, enquanto nós adoramos aqui, você rasgue o teu coração diante do Senhor. Se você tem algo, se você tem algum pecado, alguma coisa que tem te arrastado para as trevas, tem te tirado da luz, tem te escondido do Senhor, coloque diante dele. Sabe, nós não podemos viver nessa escuridão, tropeçando nas coisas aqui. Se deixe ser limpo.